Muito bem, nós vamos ver que durante todo o ministério de Jesus houve encontro do Senhor com pessoas enfermas, pessoas necessitadas do seu toque, pessoas que vinham procurando o Senhor como ungido de Deus. Cristo é uma palavra grega que é a mesma palavra do hebraico Machia ou Messias, que significa ungido. E a unção que estaria sobre o Messias, a unção que estaria sobre o Cristo, seria a unção de cura, unção de libertação, unção de milagres, de sinais. Por isso, na época de Jesus, os fariseus diziam: mostra-nos um sinal, queremos ver que sinal tu fazes. Claro, a história de Israel, a história dos judeus, está cheia de sinais. Quantos sinais! Desde Moisés, lá com as pragas no Egito, o povo no deserto caminhando debaixo de sinais. O maná, a coluna de nuvem, que à noite era uma coluna de fogo, o maná que caía todos os dias e na sexta-feira caía em dobro para que o povo pudesse colher. A água que fluía da rocha e tantos sinais e tantas maravilhas que Deus fez ali no deserto. Agora, com a vinda de Jesus, eles queriam sinais, mas nem precisavam pedir sinais, porque Jesus os fazia a todo tempo. Trazia os enfermos e todos eram curados. Leprosos eram limpos, eram curados. Paralíticos levantavam dos seus leitos. Coxos endireitavam os seus pés tortos, as suas pernas tortas. Nós sabemos pela ortopedia que isto demora muito para poder acertar a posição de um pé torto ou de uma perna, demora muito tempo para endireitar. E o milagre acontecia. Os surdos ouviam, os cegos enxergavam, mortos ressuscitavam, ali estavam os sinais. E então Jesus fez na vista dos discípulos muitos sinais, operou muitas maravilhas. Jesus andou por sobre as águas do mar da Galileia. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse: vem. E ele veio. Mas Pedro está andando sobre as águas, é impossível. Mas de repente ele começa a afundar, porque ele começou a olhar para a fúria, para as ondas, para o vento. Tirou os olhos de Jesus. E Jesus estende as mãos e diz: ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus fazendo os sinais. E ele, quando foi subir aos céus, no Monte das Oliveiras, Jesus disse: eis que eu dou a vocês autoridade. Autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Nada vai fazer dano a vocês. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, um veneno, não vai fazer dano. Eu dou autoridade. Autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. Estas foram as palavras de Jesus. E ele concedeu aos discípulos autoridade e poder, sendo eles cheios do Espírito Santo para cumprir o propósito do Senhor. Diz a palavra que Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. E ali, quando ficaram naquele cenáculo, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre eles de maneira sobrenatural e maravilhosa, capacitando-os com a palavra de poder. Primeiro a palavra. Primeiro a palavra. A fé que muda o coração, que transforma. E então começaram os sinais. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3 e vamos ler a cura deste coxo, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola.
Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Que registro maravilhoso! Que história maravilhosa esta! Pedro e João estavam indo para o templo. Interessante que nós temos 4 discípulos de Jesus, que eram irmãos, Pedro e André. E nós vamos ver que o João e o Tiago. Mas Pedro e João, Pedro era casado, parece que Pedro era o mais velho e João era o mais novinho. João era um jovem, saindo da adolescência, entrando na juventude, quem sabe com seus 18, 17 para 18 anos, 18, no máximo 19 anos. Ali está João, com Pedro, maduros, cheios do Espírito Santo, e eles estão indo para o templo, estão indo para orar. Todos os dias, a oração da hora nona. Hora nona era 3 horas da tarde. Eles estavam indo às 3 horas para orar, para buscar a face do Senhor. Iam juntos. E quando eles estavam indo, naquele momento, era trazido um mendigo, um coxo. O coxo não podia andar sozinho, não podia trabalhar, não podia trabalhar no comércio, não tinha cadeira de rodas, ele era trazido e colocado ali, junto à porta do templo, para pedir esmolas. Geralmente as pessoas que vinham ao templo eram pessoas boas, eram pessoas que estavam buscando a vontade de Deus, eram pessoas que tinham um coração quebrantado para o seu próximo. Então os pobres, os aleijados, ficavam na porta dos templos, como continua acontecendo hoje em toda a terra, em todas as religiões. Os pobres, os mendigos, se colocam à porta dos templos pedindo esmola. E aquele homem foi colocado ali, era coxo, não podia andar, seus pés eram tortos, não se firmavam, ele caía. E então, aquele homem, quando Pedro e João passam, indo para orar, indo para adorar, indo para buscar a presença do Senhor no templo, junto a uma porta grande, bonita, chamada Porta Formosa do Templo, ou a Porta de Nicanor, uma porta que era uma obra de arte, linda, linda. Eu me lembro de uma porta, ter visto uma porta em uma igreja católica na Itália. Gente, a porta era de bronze e era como quadrinhos das histórias da Bíblia, contando em 3 dimensões, desde o Jardim do Éden até a ascensão de Jesus. Linda, linda, linda. Aquele artista levou 27 anos para terminar aquela porta. A porta de Nicanor era também formosa, grande, bonita, por isso era chamada a Porta Formosa do Templo. E Pedro e João passavam ali, quando aquele homem disse, como falava para todo mundo, uma esmola, pelo amor de Deus, me dê uma esmola. Pedro e João podiam dizer, a gente não tem dinheiro hoje, desculpa, nós não trouxemos dinheiro, não tenho nada para te dar. Ou poderiam nem olhar para ele, olha, nós temos de orar, nós temos nosso horário de oração, o povo deve estar chegando para orar junto conosco, é hora de começar o culto. Não, eles pararam diante daquele homem. E Pedro disse para ele, olha para nós. Aquele homem ficou olhando, esperando receber uma esmola. O que eles dariam? Talvez com a mão estendida,
E Pedro disse: olha, nós não temos prata nem ouro, não temos nada aqui para te dar, mas o que nós temos, isto te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E Pedro toma a mão daquele homem e o ergue. Naquela hora, o poder, a glória, a unção, o calor do Espírito Santo, o poder de Deus passa pelo corpo daquele homem e endireita as suas pernas, endireita os seus pés coxos, acerta a posição dos seus pés, dos seus dedos, dos seus artelhos, tudo se conserta, talvez até um barulho, algo que ele percebe e ele se põe de pé. Aquele homem nunca esteve de pé, ele se coloca em pé, talvez firmando, cambaleando, e daí a pouco ele está sentindo que está firme. E o que ele faz? Ele começa a saltar, ele começa a pular, ele começa a dar glórias a Deus, porque aconteceu um milagre. O impossível para quem nunca pôde estar de pé, o impossível para quem tinha de ficar sempre no chão, olhando de baixo para cima para as pessoas. Alguém que se sentia um inútil, alguém que se sentia um zero à esquerda, agora pode estar de pé, agora está na mesma posição que todo mundo, agora pode andar, agora pode saltar, agora pode correr, agora pode gritar: glória a Deus, eu estou curado. Aquele homem, ele viu e sentiu algo que talvez nunca imaginou que pudesse acontecer com ele. Nunca imaginou que ele pudesse ter aquela experiência tão marcante, tão maravilhosa. Pedro e João disseram: olha para nós. A igreja começou assim, os milagres foram assim. Olha para nós, olha para nós. Os olhos de todo mundo estão postos nos cristãos. Olha para nós. Nós precisamos, como cristãos, refletir Jesus, refletir a glória de Jesus, refletir o amor de Jesus, refletir o perdão e a misericórdia de Jesus. Nós precisamos refletir o rosto de Jesus. As pessoas precisam ver Jesus em nós. É necessário contemplar o Senhor em nós. Olha para nós. Infelizmente, hoje, muitos olham para cristãos e dizem: eu não quero ser como este cristão. Eu não quero ser um mal pagador. Eu não quero ser uma pessoa orgulhosa. Eu não quero ser alguém que trai. Eu não quero ser como alguém que não valoriza uma aliança, quebra uma aliança. Eu não quero ser como muitos crentes que estão aí. Infelizmente, nós sabemos disso. Nós sabemos que isto tem acontecido e Jesus avisou sobre isso. Ele disse: olha, é mister que entre vós haja escândalos, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Ai daquele que não der um bom testemunho. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus mais pequeninos irmãos. Ai daquele. Melhor lhe fora pendurar uma mó de moinho ao pescoço e lançá-lo no mar. Ou seja, melhor a morte, o suicídio, uma pessoa que traz o escândalo. Claro que para todo pecado há o perdão. Claro que para todo erro há a chance do Senhor. Mas Jesus está falando sobre haver escândalos, haver pessoas que maculam o nome do Senhor. Não são exemplo, não são modelo, estão fazendo coisas erradas e sujando o nome de Cristo. Pedro e João disseram: olha para nós. Você está nos vendo? Jesus está em nós. Jesus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Por isso, nós podemos fazer algo em nome de Jesus. Por isso nós estamos aqui para, em nome de Jesus, trazer cura,
libertação, salvação e vida. Olha para nós. E Pedro então diz, não temos prata nem ouro. Jesus nos ensinou a não ajuntar tesouros na terra. Ele diz, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros nos céus, porque na terra a ferrugem come, os ladrões minam e roubam, mas lá nos céus nem a ferrugem, nem os ladrões podem tocar em nossos tesouros. E quais são os tesouros que nós temos? O tesouro que nós temos é a presença do Senhor em nós, é a sua graça maravilhosa, é o seu amor, é o Espírito Santo que habita em nós, é o tesouro da Palavra de Deus. Este tesouro, o tesouro que acumulamos nos céus, é aquilo que nós fazemos para o Senhor, vidas com as quais nós compartilhamos a nossa fé, vidas com as quais nós repartimos os nossos bens, vidas com as quais nós compartilhamos a nossa própria vida, testemunhando, anunciando Jesus. Não tenho prata nem ouro, não tenho o que dar para você aqui terreno. Se tivesse, eu te daria, mas o que tenho, isso te dou. E Pedro estende a mão para aquele homem que está olhando para eles. Há tantas pessoas olhando para você, olhando para mim, esperando receber alguma coisa, esperando receber uma esmola, amor, atitudes, compartilhar. Nós estamos aqui com missões 24 horas no Ministério Gideões e são tantos desafios. Enviamos agora esse mês de maio, de junho, enviamos para o orfanato do Quênia uma ajuda em dinheiro e eles compraram camas e colchões e comida para as crianças. Enviamos para Uganda, eles têm a escola e compraram também colchões para os órfãos. Enviamos para a Índia e o pastor da Índia nos mandou a foto com as mochilas, as pastas que foram compradas para as crianças, os órfãos que vão à escola. A alegria daquelas crianças, todos ali sentadinhos no chão, agradecendo, orando a Deus. Como é gostoso poder repartir o que Deus nos deu. O pouquinho que você tem, reparta. Reparta. A palavra de Deus diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pedro disse, não tenho prata nem ouro. Se tivesse eu te os daria, mas o que tenho, isto te dou. O Senhor espera que você compartilhe, reparta o que você tem. O que você tem, um sorriso, uma palavra e bens materiais. Repartir. Por quê? Porque nada é nosso, somos apenas mordomos. E você nunca vai vencer Deus em dar. Nunca você vai dar mais do que Deus. Sempre Ele dá mais. O que você der, Ele te devolve multiplicado. Pedro disse, Senhor, nós deixamos casa, campos, família por amor de Ti. O que vamos receber? Jesus disse, olha Pedro, todos aqueles que abriram mão e deram família, casas, campos, bens, deixaram tudo por amor de mim, vão receber nesta vida 100 vezes mais e depois a vida eterna. Sabe o que é 100 vezes mais? É o que a gente experimenta. 100 vezes mais de irmãos, de família, de amor, de carinho. Onde você vai por esse mundo, você é recebido como um príncipe do Senhor, como um homem e mulher de Deus. Que coisa linda! E o Senhor nos dá quantas casas. A gente viaja, fica na casa dos irmãos, é como se fosse a nossa casa. 100 vezes mais e depois a vida eterna. Aquela pessoa que segura o dinheiro, os bens, ela segura para quem? Para quem? Ela não vai levar nada. Pedro disse, olha para nós,
Não temos prata, nem ouro, mas o que nós temos, te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aí ele tomou pela mão direita, o levantou. Imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. Que milagre, que sensação, que coisa tremenda, que grito, que júbilo, que gozo. Diz que de um salto ele se pôs em pé. Ele sentiu os pés endireitarem e ele deu um pulo e estava de pé. E passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eu creio que ele dava 2 passos e um pulinho e gritava, aleluia, ou glória a Deus, glória a Jesus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Todo o povo viu. O que Deus faz, todo o povo vê. Todos viram, todos testemunharam. Era aquele homem da porta formosa. Era aquele homem que tinha os pés virados. O que aconteceu? Olha os pés dele. Ele está perfeito. Ele está andando. Ele está saltando. O que aconteceu? Eu conheço aquele homem desde pequeno. Ele está aqui esmolando, pedindo esmolas, desde que era um adolescente, desde jovem. O que aconteceu? Aquele homem seguia Pedro e João, ia saltando e dando glória a Deus. Assim deve ser tudo que eu e você fizermos para o Senhor. Levar as pessoas a darem glórias a Deus. Levar as pessoas a saberem que foi Deus, que foi Jesus quem operou o milagre, que nós mesmos nada temos, nós mesmos nada podemos fazer, mas Deus é fiel e maravilhoso e Ele pode todas as coisas. Ele opera sinais, prodígios, maravilhas e quer usar você. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eu te entrego a minha vida nesta hora, com tudo que sou, com tudo que tenho, recebe-me. Enche-me do Teu Espírito Santo e ajuda-me a caminhar em Tua presença. Ajuda-me a fazer a Tua vontade. Ajuda-me a exercer a fé e ver os sinais, os prodígios, as curas do Senhor através da minha vida. Lava-me, limpa-me, enche-me do Teu Espírito Santo e capacita-me para fazer também sinais e maravilhas no nome de Jesus. Pai, oramos pelas pessoas que nos assistem e que se encontram em situação tão difícil, de enfermidade, de tristeza, de dor, dificuldades, ó Deus, com ansiedade, com depressão. Visita-os agora, ó Espírito de Deus, traz o Teu toque abençoador, o Teu calor agora no coração, ó Deus. Batiza com Teu Espírito Santo e traz a vida que há em Cristo, traz a salvação aos corações e traz, Senhor, a Tua cura para os enfermos. Cura de enfermidades incuráveis para a medicina, traz a cura agora no toque do Teu Espírito Santo. Acerta os pés para que possam ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Traz, ó Deus, a Tua bênção a cada lar e a cada pessoa, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.